Fala pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Estão preparados para chorar? Se é para chorar, a gente chora. Simbora, parte 2. No vídeo de hoje eu vou dar spoiler sobre o filme Como Eu Era Antes de Você. Estão preparados? Simbora pro vídeo. Gente, tem alguns filmes que eu fujo deles, mas não tem como, eles acabam aparecendo na minha vida e aí eu tenho que assistir e morrer de chorar, desidratar de chorar na verdade, e não tem como fugir de alguns filmes. E esse filme Como Eu Era Antes de Você já tinha aparecido pra mim várias vezes, mas eu tinha fugido dele como o diabo foge da cruz. E alguém tinha me dado spoiler sobre o final do filme e aí eu falei, esse filme eu não vou assistir, vamos pular esse filme aí. Porque eu já tinha assistido o filme Quando Nasce Uma Estrela, com a Lady Gaga, e aí vocês sabem que o final é o mesmo, e aí eu já tinha desidratado de chorar até a morte, e eu falei, eu não vou assistir mais um filme pra desidratar de chorar. Mas não teve jeito, semana passada eu acabei pegando voo de 3 horas e aí na playlist do avião tinha esse bendito filme Como Eu Era Antes de Você. E de todos os filmes que tinha lá no avião, eu tinha justamente que assistir esse bendito desse filme. E ainda fora de casa, porque aí eu tive que chorar horrores na frente de todo mundo. Já vou avisando pra quem ainda não assistiu esse filme, esse vídeo contém spoiler. Eu queria fazer um complemento, já agora no início desse vídeo eu queria fazer um complemento, que assim como todos os vídeos que eu gravo, esse vídeo ele tem muito a ver com a minha vida. E aí eu vou fazendo uns spoilers e fazendo algumas comparações de algumas coisas que aconteceram comigo durante a minha temporada da Europa. E já no começo do filme me aparece aquele galã maravilhoso, gente. Eu não sei como é que foi feito o humilhando daquele para arrancar o suspiro das meninas e deixar a gente assim bem presa mesmo ao filme. Tem uma história de vida assim incrível, maravilhoso. É o príncipe dos sonhos que toda mulher queria, né? Aquele príncipe de arrancar o suspiro da mulherada. E pra quem assistiu o filme, vocês sabem que acontece o acidente e ele fica preso, né, naquela cadeira de roda. Mas ele tem consciência de tudo que aconteceu com ele, a cabeça dele funciona muito bem, obrigada. E ele consegue se comunicar, apesar de estar preso na cadeira de roda, ele consegue se comunicar muito bem. Pra gente que tá fora, ele consegue ter uma vida razoavelmente bem, né? Apesar do acidente de viver preso numa cadeira de roda, ele consegue ter uma vida razoavelmente bem. Só que pra ele, né, pra pessoa que tá lá na cadeira de roda, a história não é do mesmo jeito. E ele vive lá aquela batalha do dia a dia, vive lá a batalha de viver mais um dia. E isso é uma coisa muito difícil pra ele, e ele até se torna uma pessoa assim meio amarga, né? Se torna uma pessoa assim um pouquinho difícil de lidar, e é tanto que a mãe dele, né? Ele vai morar com a mãe dele num lugar lindíssimo ali da Inglaterra, né? Em algum lugar ali da Inglaterra, num castelo lindo, maravilhoso. Os pais dele, assim, na história são riquíssimos, etc e tal, e ele tem uma vida razoavelmente bem, não falta nada pra ele. Só que na cabeça dele, ele não quer mais aquela vida, não quer mais viver daquele jeito, e a mãe dele tá lá sempre tentando trazer o melhor pra ele, trazer uma pessoa, né, que consiga lidar com o humor dele todos os dias. E já fazendo a primeira comparação desse filme com Os Intocáveis, que é mais ou menos a mesma história, gente. Me lembrou bastante, logo quando eu comecei a assistir o filme, me lembrou bastante Os Intocáveis, que é outro filme que eu desidratei de chorar. E é basicamente a mesma história, só que os cuidadores trocam de lugar, né? Intocáveis é um rapaz que cuida dele, do cadeirante. Nesse filme Como Eu Era Antes de Você, é uma moça, uma jovem que cuida do cadeirante. Mas é mais ou menos a mesma coisa, os dois cuidadores são pessoas assim super bem humoradas, e a pessoa, o cadeirante, ele é assim bem intolerante, é uma pessoa assim bem amarga, e esses dois cuidadores, eles vão mudar a história e a vida desses dois cadeirantes. Só que são finais diferentes, mas o filme é mais ou menos a mesma história. E eis que lá no filme o Will, que é o personagem do cadeirante, né, que é o personagem do Sam, e dele contrata mais uma enfermeira, né, mais uma cuidadora para tomar conta dele tomar conta da rotina dele. As enfermeiras, as cuidadoras só durava uma semana
E eis que a mãe dele contrata a personagem da Emily. Então, quando chega nessa parte do contrato, eu fiquei chocada porque a mãe do Will no filme, o casal que aparece no filme, gente, eu juro por Deus, o casal é exatamente um casal que eu trabalhei lá na Holanda. Iguaizinhos os atores que fizeram o papel dos pais do Will. É exatamente um casal que eu trabalhei. Eu falei assim, gente, como é que pode? A altura, o jeito de se vestir, a fisionomia do casal, né? Loiro, alto, magro, estilo europeu, bem europeu mesmo. O jeito de se vestir, o jeito de falar, gente, era igualzinho o casal que eu trabalhei. Aí eu fiquei mais presa ainda ao filme. Na hora do contrato, aí chega lá aquela mocinha toda ingênua, aquela mocinha que precisa de um trabalho. E ela não tem muita experiência na área de cuidadora, ela não tem experiência nenhuma, ela ainda tá lá buscando um lugar no mundo e ela vai nessa vaga, diga-se de passagem, paga muito bem, obrigada, e ela vai lá nessa vaga de emprego e a mãe dele questiona ela, né, sobre o currículo dela, sobre coisas, e ela não tinha praticamente experiência de nada, mas é muito engraçado. A mãe dele chega pra ela e pergunta o que é que você, afinal, o que é que você sabe fazer? E ela, muito ingênua, ela responde, eu sei fazer chá. Gente, essa parte é muito fofa, sabe? Tipo assim, ela foi muito honesta. Ela não inventou nenhuma história pra ficar com a vaga e simplesmente ela solta essa, eu sei fazer chá, serve? E aí eu fiquei imaginando assim, né? Porque aqui no Brasil você tem que ter um puta de um currículo pra você conseguir uma vaga. E lá na Europa, se você for uma pessoa honesta, como foi o caso da Emily, né, no filme, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa verdadeira, com certeza a vaga já é sua. Basta somente você ser honesto. Tipo, eu não sei fazer, mas eu posso tentar. Eu não sei fazer, mas eu posso dar o meu melhor. É assim que funciona na Europa. E foi assim que aconteceu comigo. Não tinha muita experiência na área quando eu cheguei lá na Europa e mesmo assim as pessoas me deram oportunidade e elas foram me indicando para outras pessoas. E para os europeus o que importa é, tipo assim, você querer tentar. Sabe? Não importa se você tem experiência na área ou não, mas se você está disposta a tentar, se você está disposta a fazer um bom trabalho, então você é aceita na hora, você é contratada na hora. Aí eu me identifiquei muito com isso, né? Porque ela foi super honesta, ela falou, olha, não tenho muita experiência, mas eu sei fazer chá. Na hora você pensa assim, né? Você sendo brasileiro, você pensa assim, pronto, é o fim da entrevista dela, mas a mãe fala, venha comigo. E a mãe dele vai lá apresentar ela lá para o Will, que está lá com o médico dele. E ele não fica muito feliz, né, gente, de ver a cara de mais uma cuidadora que tem certeza que não vai aguentar o humor dele, né? Mas tudo bem. As instruções são passadas, ela fica com a vaga e começa a trabalhar. Falando um pouquinho, né, sobre a personagem da garota maluquinha, o personagem da Emily, ela é assim um doce de menina, ainda mora com os pais e mora com a irmã e tem assim um namorado também bem maluquinho, bem distraído, mas ela é um amor de garotinha, ela é um amor de pessoa e eu me identifiquei muito com ela porque ela é muito ingênua. Sabe, ela ainda tem muito disso de ser muito ingênua e ela mora com os pais dela numa casa assim super amorosa, super em paz, numa casa assim onde todo mundo é bem feliz, apesar de que o pai dela tá desempregado, parece que todo mundo na casa tá desempregado, assim, e o dinheiro dela vai ajudar muito nos recursos da família. Uma das imagens logo no início também, né, que passa ela contando como foi o primeiro dia de trabalho dela para a irmã dela na cama, numa coxa toda feita de retalho de fuxico, um retalho e fuxico típico do Nordeste brasileiro. Gente, aquilo me chamou a atenção e eu fiquei pensando, gente, como que aquela coxa chegou lá na Europa? Como que aquela coxa chegou
lá no filme, gente. Como que essa coxa chegou lá do outro lado? E é assim, uma coxa bem bonita, bem interessante. E a coxa faz parte de um quarto bem colorido, porque ela é bem maluquinha. Ela veste assim umas roupas assim bem alegre, nada a ver com a Europa. Se bem que tem alguns holandeses que gostam de vestir umas roupas assim, nada a ver. Mas na maioria dos casos, lá na Europa, todo mundo veste tipo um padrão. A maior parte do ano na Europa é frio, é de frio, então as pessoas mais ou menos se vestem num padrão de roupas escuras. E sobretudo, quando tá fora de casa, veste um sobretudo e roupas escuras, sapatos escuros, porque a cor escura ela aquece. Então o azul marinho, o marrom, o preto, geralmente são essas cores, que essa palheta de cores, de 3 cores, que os europeus usam, porque o escuro ajuda a aquecer. Então, na maior parte dos casos, você vai ver todo mundo vestido nessas cores. E ela veste assim umas roupas assim bem maluquinhas. As roupas delas assim, as roupas dela é super colorida, assim como o quarto dela. E aí na cena aparece essa coxa de fuxico de retalho, assim, tipicamente do Nordeste brasileiro. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei, cara, como essa coxa foi parar lá? Em uma das cenas, quando eles começam a fazer, ela faz de tudo pra chamar a atenção dele, pra ficar amiga dele, e ele ali sempre resistindo, não quer, etc e tal. Mas aí quando ela começa a ganhar terreno, em uma das cenas eles estão conversando no jardim da casa e ela tá com um sapatinho verde. Ele tá num dia lá super bem-humorado e ele vai lá e comenta sobre o sapatinho verde dela, se ela se sente bem vestindo essas roupas, se ela se sente bem vestindo um sapato de duende, e é muito engraçado. É um dia que ele tá bem humorado, e como eu falei pra vocês, não é dos europeus se vestir colorido, mas também eu tive uma patroa, Elisabeth, uma senhora, né, que morava sozinha lá na Holanda. Ela morava sozinha, mas os sapatinhos dela, ela fazia questão de ter sapatos coloridos, e mais ou menos aquele padrão dos sapatos lá da Emily no filme, né? E aí eu me lembrei também dessa patroa que eu tive, que ela se vestia com as roupas na palheta de cores da Emily no filme. E eu sei que no decorrer do filme, gente, ela vai ganhando o coração dele, vai ganhando terreno. Aí no meio do filme ela descobre que ele vai fazer a eutanásia, né? Que ele não quer mais viver, ele tá vivendo tipo os últimos dias da vida dele. E ele já tinha tomado a decisão, quando ela entrou lá para trabalhar, para cuidar dele, ele já tinha tomado a decisão de não continuar mais vivendo e de fazer a eutanásia. E ela tenta de todas as maneiras tentar mudar esse pensamento dele, fazendo coisas divertidas, fazendo coisas engraçadas, fazendo assim os dias dele ficar muito dias melhores, né, na vida dele, para ver se ele muda de opinião. E o tempo vai passando e até que ele vai indo bem, aceita fazer os passeios, os programas dela. E ela começa a programar assim um monte de coisa, né? Ela combina com a mãe dele sobre esses programas. A mãe dele dá um ok, se você conseguir, ok. E aí ela consegue arrancar ele de casa para vários programas. E ele topa assim numa boa, e na cabeça dela, ela pensa que ele vai desistir da ideia da eutanásia. Os dias vai passando, eles fazem viagem, fazem assim festa, vão no casamento, que é aquela cena que a cena clássica do filme, que todo mundo começa a chorar com Ed Sheeran. Ela dançando com ele lá na cadeira de roda no casamento da ex. Os dois muito felizes. Ela consegue levar ele num concerto, que ele fica ali louco, alucinado. Ela pequenininha naquele vestido vermelho, linda, maravilhosa. E ele fica assim deslumbrado com ela, né, naquele vestidinho vermelho bonitinho. E ela tá ali sempre de bom humor, sempre de boa vontade, né? Tá ali sempre disposta a ajudá-la, é tanto que na história o namorado dela fica ali de escanteio e ela sempre dando muita atenção pra ele. Aí acontece, né, o aniversário dela, né, nesses passeios que ela consegue tirar ele de casa, acontece o aniversário dela na casa dela, com os pais dela, e ela convida e ele aceita, e ele vai lá, e ela toda carinhosa, dando comidinha na boquinha dele. Ah, meu Deus! As minas pira!
Ai, gente, ela lá toda delicada, cuidando dele, dando comida na boca dele. E o namorado dela chega pra esse aniversário pra jantar com eles, né? E o namorado dela vê a cena lá e não gosta, não fica nem um pouco feliz, não gosta nada de ver ela naquele carinho e atenção todo. Ele aceita o convite, vai, né, de boa vontade. O pai dela, num determinado momento ali do filme, o pai dela comenta, né, que ele tá desempregado. E era uma área que ele entendia muito bem. Sem ela saber, ele consegue uma vaga de emprego para o pai dela depois desse jantar de aniversário. Bem animada do filme, que ela abrindo os presentes. E para você ver que presente, como eu já falei em alguns vídeos aqui, presente não tem nada a ver com dinheiro. Porque o Sam no filme, ele tem muito dinheiro, ele mora num castelo, ele é de uma família riquíssima e ele poderia dar assim uma joia de 18 quilates assim. E aí todo mundo dá os presentes assim, o lado dela dá um presente totalmente sem noção, um colar escrito o nome dele, ou seja, uma coleira com o nome do cachorro. E ela, que legal! E ela tinha mencionado para o Sam, para o Will no filme, ela tinha mencionado pra ele que ela, quando ela era criança, ela tinha uma meia de abelhinha amarela com listras pretas e ela gostava muito, e porque ela cresceu não tem mais essa meia para adulto, mas ela era uma coisa que ela gostaria de ter e ela tinha mencionado dia antes isso. E aí ele vai, acha essa meia, ou mandou fazer essa meia, entrega pra ela. Ela pirou, gente. Ela pira na hora que ela recebe essa meia. E é assim, uma cena assim super fofa, super engraçada. E aí você vê que presente não tem nada a ver com valor. O presente tem a ver com a pessoa, né? Com o sonho daquela pessoa. Então, tipo assim, se você vai dar um presente pra uma pessoa, você não tem que olhar o preço. Você tem que procurar saber o que a pessoa gosta, mais ou menos aquilo que ela quer. Pode ser uma meia de 10 reais, 15 reais, não sei, 2 euros. Coisa boa quando a gente dá um presente e a outra pessoa gosta, né? E aí chega aquela parte que eles viajam, né? Chega a parte que eles viajam, vão lá para um resort caríssimo. E nessa viagem as coisas começam a ficar mais quente. As coisas começam a esquentar entre eles dois. Começa a nascer ali um amor muito lindo, muito fofo. Oh. E aí nessa viagem ela começa pensar, né, que ele realmente mudou de ideia, mas só que não, hashtag só que não. Ele chama ela lá no momento de carinho lá dos dois. Ele chama ela e fala sobre a eutanásia e fala que não mudou de ideia. E ela tava lá toda entregue, tava lá se apaixonando já por ele, toda entregue àquele momento, aquela viagem, entregue de corpo e alma no que ela tava fazendo por ele. É tanto que ela já dormia, né? Dormia alguns dias na casa dele, não se importava mais de dormir em casa ou de dormir com o namorado dela. Ela já tava lá toda entregue ao trabalho, a ele, o trabalho dela, tava se apaixonando realmente por ele. E ela tinha certeza que ela poderia mudar a história da vida dele. Só que ele não muda de ideia, gente. E aí é uma parte assim muito triste, porque ela acha que podia mudar a história dele, mas ele não dá uma chance. E aí foi a parte que eu comecei a desidratar, de chorar. Quando você assiste um filme que não tem nada a ver com você, você já fica lá toda manteiga derretida, você fica lá toda sentida, parece que você entra no personagem e você fica lá toda sentida. E quando esse filme fala um pouco de você, nossa, parece que você volta no túnel do tempo. Porque nessa parte eu comecei a chorar muito, assim, eu tive muita pena dela. Porque, como eu falei, no filme, se é pra chorar, a gente chora. Depois vocês dão uma passadinha lá no meu canal e você vê esse filme de novo. Como eu falei pra vocês no vídeo, se é pra chorar, a gente chora. Eu falei sobre os meus relacionamentos com os europeus. E no vídeo eu falo pra vocês que, assim, não adianta nada na cultura europeia. Não adianta nada do que você fizer, você vai mudar a mente de um europeu, de um homem europeu. Eu não sei como é com as mulheres. Não sei se as mulheres elas são mais passivas a mudar de opinião, mas os homens europeus, eles nunca mudam de opinião.
Eles podem encontrar o amor da vida deles, eles podem encontrar a mulher mais perfeita do mundo, mas eles jamais vão mudar de opinião. Ou seja, no filme, a menina, ela é toda bonitinha, ela é uma gracinha, ela é um amor de pessoa, ela é super ingênua. Ela tá ali no começo da vida dela, ela tem vários projetos, mas ela ainda tem medo de se jogar na vida, porque ela tá começando a vida dela. E tipo assim, ele podia ser esse impulso, né, na vida dela, mas ele realmente acha que não é necessário, ela não precisa dele para esse impulso. E ela tem muito para dar para ele também, né? Toda aquela alegria que falta na vida dele, energia, muita força, muita vontade de viver, tem muito para dar para ele e simplesmente ele não quer. Simplesmente ele fala: não, eu não quero. E isso aconteceu comigo, como eu falei no vídeo, que eu tinha muita coisa pra dar, pra oferecer para os meus namorados. E tipo assim, eles eram completamente apaixonados por mim, mas eles nunca deram uma chance de a gente ter um relacionamento sério, sabe? Tipo assim, olha, eu gosto de você, mas vive a tua vida, que eu vou viver a minha, e vida que segue, sabe? Com o europeu é sempre assim, pode aparecer a mulher mais perfeita do mundo, com o maior amor do mundo para dar para eles, e ainda assim, se eles não quiserem, eles simplesmente vão falar que não. Então, nessa parte do filme, quando ele fala, ela ali toda entregue, toda pronta pra dar muito amor pra ele, ele vira pra ela e ele fala que vai fazer a eutanásia do mesmo jeito. Gente, eu chorei de desidratar dentro do avião. E aí o comissário de bordo teve que me socorrer ali com um lencinho, porque eu já tava ali nudando no avião de tanto que eu tava chorando. E me arrependi de não ter assistido antes, fui assistir justamente no avião. Além de ser uma cena muito emocionante, aí eu lembrei do que aconteceu comigo na Europa, tem muito a ver essa parte comigo, e não teve como, eu fui às lágrimas. Eu sei que eles voltam de viagem, e aí ela volta assim, tipo, furiosa, né, de não ter conseguido tanto esforço que ela teve e não conseguiu fazer ele mudar de ideia, e ela volta para casa furiosa, larga todo mundo lá no aeroporto e vai embora para casa e fala que não quer mais, fala para a mãe dele que não quer mais a vaga de trabalho, que ela tá se demitindo, e vai embora para casa. E em casa ela se questiona e pergunta pro pai dela se é a coisa mais acertada que ela fez. Ela tem uma família muito amorosa, ela é muito acolhida pelo pai dela, pela mãe dela. A mãe dela é daquelas mães raiz, sabe? Que gosta de tomar as dores, sabe? E a mãe dela: mas ele não pode fazer isso, eu vou procurar os pais desse menino para ter uma conversa com ele. Eu vou procurar ele também, ele não pode fazer isso, ele não tá pensando bem, ele não tá raciocinando bem. Aquelas mães raiz que gosta de tomar as dores do filho. Pronto, a mãe dela fica lá toda sentida, né, dele fazer isso. E o pai dela vem, conversa com ela com muito amor, né, tenta explicar a situação. A irmã dela também, e ela é muito acolhida nesse filme. No filme, ela é muito acolhida pela família. Ela larga o trabalho e ele parte para fazer essa eutanásia na Suíça. Provavelmente na cidade lá, ou na Inglaterra, não sei, a eutanásia não é liberada, então ele parte para fazer a eutanásia na Suíça. E aí nos 45 do segundo tempo ela pega um voo e vai encontrar com ele lá. E quando ela vai encontrar com ele lá, ela já sabe que é só para dizer adeus mesmo, que ele não vai mudar de ideia. E aí, como eu já falei em outros vídeos, né, gente, principalmente no meu vídeo, Se é pra chorar, a gente chora, e recentemente eu falei também no meu vídeo A Vingança.
que tipo, não tem como você fazer nada por ninguém se a outra pessoa não quer. Na vida, você vai vivendo e você vai aprendendo. Na vida, você só pode fazer alguma coisa por você mesmo. Não tem como você fazer nada por outra pessoa se ela não quer. Se ela não quiser, não tem como. Nesse filme, a lição que fica é: não tem como você fazer nada por outra pessoa se ela não quer. É o que ficou bem claro, porque tipo, a menina tinha tanto amor pra dar, tanto carinho, tanto amor, tanta atenção, tinha uma vida inteira pela frente pra se dedicar para o Sam, no caso o Will, e ele não quis. Quando ela vai encontrar com ele na Suíça, ela vai já para se despedir. Ela já sabe que ali naquele momento, naquela parte ali da vida dele, ela vai somente para dizer adeus, que ali não tem mais nada para fazer por ele. Tudo que ela podia, ela tentou nos 6 meses que ela trabalhou para ele, para tentar fazer ele mudar de ideia, e ela não conseguiu fazer ele mudar de ideia. E ali naquela parte da Suíça, ela vai apenas para dizer adeus, né? Já que é isso que você quer, então vai em paz. E uma outra coisa, uma outra lição que fica desse filme é que E uma outra lição que fica desse filme é que, tipo assim, a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando, gente. É muito fácil a gente julgar. Quando ele toma a decisão de fazer a eutanásia, os pais dele ficam desesperados. A mãe dele fica desesperada. A Emily, ela fica desesperada. O personagem da Emily, ela fica desesperada ao saber. Todo mundo acha que ele deveria continuar vivendo, mas o médico fala, né, que ele sente muitas dores. Ele não é só a questão física, a questão estética dele viver numa cadeira de roda. Ele começa a atrofiar, ele tem que fazer muita fisioterapia para os músculos não atrofiar. Ele começa a ter muitos problemas de pulmões por viver deitado o tempo todo, por viver parado, não fazer exercício físico. Os pulmões dele começam a atrofiar também, não sei se é bem esse o nome que dá, mas os pulmões dele começam a querer não funcionar mais. E ele sofre muito com dores que morfina nenhuma resolve mais. Pra ele é uma vida muito sofrida. Então, tipo assim, pra gente que tá de fora, é muito fácil achar que uma pessoa naquelas condições tem todas as condições de continuar vivendo. Mas só ele, que vivia preso a uma cadeira de roda e uma cama, pra ele era muito difícil viver daquele jeito. Só ele sabia como que era difícil viver daquele jeito. Então, tipo assim, uma outra lição que fica é: muito fácil julgar, mas se colocar no lugar da pessoa é muito difícil, gente. De repente foi o melhor pra ele mesmo, entendeu? Mas a gente tá ali assistindo, a gente que tá assistindo, a gente não quer, né, que tenha aquele final, mas de repente foi a melhor saída que teve. E eu odeio a escritora desse filme. Um dia, se eu encontrar com ela, eu juro que eu mato. Porque eu já chorei demais com esse filme. E vamos encerrar esse filme, gente, assim, com uma coisa mais alegrinha. Vamos encerrar esse vídeo falando de Paris, pra gente encerrar assim com uma coisinha mais alegrinha, que eu já desidratei de chorar aqui também, relembrando o filme. Vamos terminar assim com uma coisa mais alegre. E eis que ele realiza o sonho dela de ir pra Paris. Apesar dela ter ido sozinha, não foi com ele. Paris era um lugar que ele gostava muito e ele tinha muita vontade de voltar a Paris. Ele relembrando, ele conversando com ela, relembrando, falando que tinha vontade de ir, mas ele, pelas condições dele, ele falou que não tinha como ir. E para quem foi em Paris sabe que realmente não tem condição para cadeirante, quase não tem condições nenhuma para cadeirante ali, porque as ruas, a maioria das ruas de Paris ainda é de paralelepípedo. Então, tipo, imagina para um cadeirante ter que estar andando naquelas ruelas estreitas do centro de Paris ou dos pontos turísticos de Paris, aquelas ruelas estreitas
feitas de paralelepípedo, gente. E quase todas as calçadas em Paris sempre ali pelo centro, sempre é de restaurantes, de cafés, com mesinhas ali, com as mesinhas de cafés ali na calçada. Ou seja, tipo, a maioria dos pontos turísticos aí do centro de Paris não é lugar para cadeirante, infelizmente. Se tem, eu vi muito pouco. Então ele fala para ela que tem esse sonho de voltar em Paris, mas não é possível porque não tem lugar para cadeirante. A cadeira de roda dele, que é elétrica, não tem tomadas em lugar nenhum de Paris, o tipo da tomada para carregar a cadeira de roda dele e continuar andando. Então ele decide que não vai a Paris naquele estado, mas aí quando ele morre, ele deixa dinheiro para ela e uma carta falando o que é que ela tem que fazer em Paris. E aí ela vai e faz exatamente tudo o que ele pede. Vai lá, ela vai a Paris tomar aquele cafezinho naquelas mesinhas de cafés na calçada lá do centro de Paris. E eu me lembro que quando eu estive em Paris a primeira vez, a gente tomou cafezinho exatamente em uma daquelas mesinhas e eu achei assim muito fofo. E aí quando ela levanta assim, gente, assim, meu Deus, assim, eu viajei no túnel do tempo, porque quando ela levanta, ela está justamente com o look que eu usei quando eu fui em Paris a primeira vez, sabe? Quando ela levanta, que eu vi, eu falei, meu Deus, ela roubou a roupa do meu guarda-roupa. Ela tá vestindo exatamente a roupa que eu usei em Paris a primeira vez que eu fui, tipo assim, então foi um mergulho no túnel do tempo, sabe? Ela já tinha aceitado a ideia de tudo que aconteceu, pegou o dinheiro, viajou pra Paris, fez exatamente o roteirinho que ele tinha escrito pra ela, vá tomar um cafezinho ali nos cafés de Paris, que é um clássico, vá na loja tal, compre o perfume que você sempre quis, era um perfume que ela queria muito, e ela foi lá na lojinha e comprou o perfume, e ela tá lá vestida com aquele lookinho, que foi o mesmo look que eu usei na primeira vez que eu fui pra Paris, e eu fiquei assim super feliz mesmo de ver. Foi uma viagem no túnel do tempo pra mim, e como eu falei pra vocês, se a gente já fica toda derretida, toda emocionada com um filme que não tem nada a ver com a gente se emociona apenas com a história da personagem. Imagina quando esse filme fala muito de você, esse filme fala muito de mim, das coisas que eu vivi na Europa. E aí eu chorei de me acabar, né? Fiquei assim super emocionada, mas eu fiquei feliz também pela Emily. E aí ela tá usando a meinha, né? Porque você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita personalidade pra você usar assim as coisas fora do padrão, tanto no seu país como no país dos outros, né? E aí ela vai a Paris usando a meinha que ele deu. E assim, gente, eu achei super fofo, é uma homenagem que ela faz pra ele. Eu achei super fofo, achei super lindo. E assim, termina... É triste porque ele morre, mas assim, termina... É muito fofo, né? Muito lindo que ela vai lá em Paris, ela faz essa homenagem a ele, cumprindo o último desejo que ele deixou na carta. E é isso, eu fiquei muito feliz, assim, fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Espero que não tenha parte 2 desse filme, porque eu não tenho mais psicológico pra assistir a parte 2 desse filme, gente, chorei de desidratar. E é isso, deixa aqui nos comentários vocês que assistiram esse filme, vocês que assistiram, deixa aqui nos comentários, gente, o que é que vocês acharam, se vocês choraram horrores também, tá? Se vocês são assim, Maria Manteiga derretida como eu, deixa nos comentários do vídeo o que é que você achou, se você chorou, se você concorda com o final do filme, que lição que você aprendeu com esse filme. Não se esquece, se inscreve no canal se você não tá inscrito. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.